Vamos iniciar o debate com a palestra do nosso querido professor José Menezes Gomes, que vai tratar do tema refinanciamento da dívida dos estados desde a década de 90 e a ilegitimidade do PROES. Ele vai explicar para nós o que é o PROES. O professor José Menezes Gomes é professor do curso de Economia em Santana do Ipanema e do programa de pós-graduação em Serviço Social na Universidade Federal de Alagoas. Ele é graduado em Economia pela Universidade Federal do Mato Grosso, mestre em Economia pela Universidade Federal de onde mesmo? De Campina Grande, é doutor em História Econômica pela USP e pós-doutor em Ciência Política pela Universidade Federal do Pernambuco. E com muita honra para a Auditoria Cidadã, ele é o nosso coordenador do Núcleo Alagoano da Auditoria Cidadã da Dívida, faz um trabalho esplêndido com seus alunos e é membro da Rede Internacional de Cátedras sobre a Dívida Pública, coordenada pelo grande professor Ramiro Chimures, do Uruguai, que coordena essa rede mundial, internacional, junto com o professor Antônio Gomes de Vasconcelos, também da UFMG, uma grande rede. Professor Menezes, o senhor terá aí seus 20 minutos. Gratidão por estar aqui conosco. Pode abrir seu microfone e nos brindar aí com a sua fala. Como é que eu faço para abrir o microfone? Tá me ouvindo? Como eu faço para abrir o microfone? Já está aberto, já estamos te ouvindo. Ah, tá, perfeito. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todos os servidores públicos por onde eu passei na minha formação. Esta é uma questão que eu faço em todas as exposições que eu tenho oportunidade de fazer. Sem esses servidores públicos, eu não teria essa possibilidade. Mas antes de qualquer coisa, eu queria fazer duas homenagens. Primeiro, a Maria Lúcia Fatorelli, pelos 20 anos que nós temos desse movimento. Nesse momento, meus alunos do doutorado em Serviço Social estão assistindo esta atividade. Eu participei, ano passado, de uma dissertação de mestrado em Mato Grosso sobre esse tema. Eu estou orientando uma aluna que está estudando justamente o impacto do Produban sobre o financiamento da saúde. Se não existisse o movimento Auditoria Cidadã, todos esses documentos, todas essas fraudes, todos esses atos inconsequentes com o erário público não poderiam ser revelados. Então, esta é a homenagem que eu acho fundamental, por mais que todos já tenham feito. E a segunda homenagem que eu quero fazer é a existência do mestrado em Campina Grande, aonde eu fui fazer, aonde Paulo Nakatani fez, aonde Orlando Rosá fez, porque ali foi exatamente o local que durante um período, quando a ditadura já estava nos seus momentos finais, se criou um mestrado em economia rural, que na verdade era em economia política. E foi exatamente ali um momento de resistência. Ali nós pudemos estudar o Capital, como também todas as obras. Então, é muito importante lembrar que enquanto a Campina Grande estava sendo criada, nós tínhamos do outro lado os Chicago Boys. Ou seja, nós tínhamos na América Latina inteira jovens economistas indo para os Estados Unidos para preparar a ideologia neoliberal e trazer isso como ciência. Então, essas duas homenagens são fundamentais. Bom, eu vou tocar exatamente na questão do PROES, que é o Programa de Reestruturação dos Bancos Estaduais, e mostrar como que a conversão da dívida privada em dívida pública levou ao enriquecimento privado e ao empobrecimento social. E, olha, esse tema da dívida, eu entrei nele sem querer. Quando eu fui fazer o mestrado em Campina Grande, eu não tinha intenção de falar da dívida. Eu queria estudar o Banco Mundial e o FMI e o projeto Polo Noroeste. Quando eu entrevistei um representante do Banco Mundial, ele me falou claramente, olha, esqueça, esse dinheiro que está vindo aqui não é para nada mais do que ter dólar para o Brasil poder pagar o compromisso externo. Então, eu mudei
o meu tema e acabei tocando na dívida. Quando eu cheguei no doutorado, a mesma coisa. Então, esse tema me leva, me persegue, mas não é que ele me persiga propriamente, é que esse tema, ele é uma questão central. E desde a minha dissertação de mestrado, eu comecei a investigar isso. Então, para entender o que é o PROES, eu preciso entender o que antecede ao PROES. E o que antecede ao PROES é justamente o endividamento dos estados. Ou seja, e aí eu colocava assim, para tratarmos desse tema, temos que investigar o que ocorreu no setor privado. Mais à frente eu vou mostrar que o setor privado, a taxa de lucro caía bruscamente. Eu vou mostrar em seguida. Ou seja, havia um impasse na reprodução do capital que impedia o reinvestimento da mais-valia. Porque o destino do dinheiro privado era o próprio setor privado. Então, se ele está saindo da atividade econômica e está indo para outra função, ele está se transformando em capital inativo. Ou seja, mais do que isso, nós precisamos saber por que esses estados nacionais passaram a ser os principais tomadores. Olha, se nós observarmos, a dívida pública dos Estados Unidos hoje é de 17 trilhões. Se nós repararmos, a maior parte dos países são os principais tomadores de empréstimo. E o mais importante qual é a consequência disso para a expansão da dívida pública. E a necessidade que essa rolagem acaba levando ao impulsionamento da taxa de juros. Bom, aqui esse gráfico mostra como que, a partir dos anos 80, a taxa de lucro caiu bruscamente nos Estados Unidos. Ou seja, a taxa de lucro caiu, significa que a burguesia americana não queria mais reinvestir sua mais-valia. E eles precisavam encontrar outras formas de alocar esse dinheiro, que agora passa a ser inativo. Por coincidência, o que vai acontecer é que, nesse mesmo período, 1980, a taxa de juro americana, a taxa básica, ela sobe e vai até 21,5%. Então, veja bem, olha que coincidência, a taxa de lucro caiu bruscamente e o capital industrial não reinvestia, e a taxa de juros sobe bruscamente. Teve momentos aqui que a inflação era de 9 e a taxa de juros era de 19. Então, esse aspecto aqui é muito importante, por quê? Porque nós temos empréstimos externos feitos para os estados e para grande parte do mundo a partir de taxa de juros flutuante. Então, quando a taxa de juros sobe para 20%, significa que foi a primeira experiência já de ajuste fiscal. Porque esses estados tiveram que pegar mais dinheiro para poder pagar mais taxa de juros. Agora, vamos voltar aqui a essa questão. O fim de Bretton Woods em 71, o início do câmbio flutuante em 73, o início do déficit comercial, porque os Estados Unidos começam a perder competitividade, a inflação dos Estados Unidos e a expansão do euromercado de moedas. Esse tema aqui foi um capítulo da minha tese, da dissertação de mestrado, que eu pensei que seria o mais fácil, e na verdade foi o mais complexo, porque eu tive que explicar exatamente o que significava um sistema monetário internacional privado. Isto é fundamental. O processo de privatização que nós estamos vendo ainda hoje, ele começa com a constituição de um sistema monetário internacional privado, que era onde o excesso de moeda de todos os países acabava indo, e ele funcionava como era assim, de acordo com o aumento ou diminuição de moeda. Então, esse euromercado de moedas é por onde se dá o processo de endividamento. Essa grande expansão do capital inativo, a existência de golpes militares pela América Latina. É fundamental isso aqui, porque não bastava você ter um excedente de capital inativo procurando tomadores. Existia golpes militares na América Latina e a tentativa de legitimação desses regimes dentro da disputa da Guerra Fria. Nós estávamos vivendo um momento de Guerra Fria. Isso tudo abriu caminho para o processo de endividamento. Quando as taxas de juros eram baixas, vejam bem, o euromercado, no começo, a taxa de juros era baixa. Mas, aí a pergunta fundamental é aquela que eu já tinha feito. Por que esses estados se tornaram grandes tomadores de empréstimos externos a taxas flutuantes e quais as consequências que isso vai dar no regime militar? Expansão da dívida, introdução dos planos de estabilização, plano cruzado, nós tivemos 4 planos, 4 ou 5, inflação descontrolada, surgimento e desaparecimento de moedas,
colapso dos planos de estabilização. Nesse processo, o que é que nós saímos dos juros flutuantes e entramos em seguida na lógica do plano real. Porque o plano real, ele consegue controlar a inflação, mas ele não consegue controlar ele descontrola a economia e a taxa de juro praticada pelo plano real, ela passa a ser impulsionada pela crise mexicana, pela crise, a crise asiática, a crise russa, e em seguida, o que nós vamos ter? Nós vamos ter exatamente, não, mas o que eu queria falar aqui por que então esses estados tomam dinheiro emprestado? A resposta está bem clara, tentar legitimar governos não eleitos com a ideia do crescimento. Então, em cada estado, nós tínhamos os chamados governadores biônicos. Eles eram indicados e eles precisavam se legitimar. Da mesma forma como o presidente o presidente vindo do golpe, ele precisava se legitimar. Então, os estados tomaram dinheiro emprestado, não só porque existia um excesso de dinheiro lá em Londres, mas porque existiam governadores que precisavam se legitimar. E em Campina Grande, eu tive a oportunidade de conhecer e ser orientado pelo governo de Xavier, e ele dizia o seguinte: o papel assumido pelo Estado brasileiro nesse período constituiu em converter capital inativo, vindo do euromercado, em capital produtivo por conta e risco do Estado, amplificando a atuação dos bancos estatais, das empresas estatais, para dar sustentação ao crescimento econômico e, por sua vez, a industrialização, como forma de se legitimar a burguesia nacional e estrangeira do modelo de desenvolvimento independente e associado. Veja bem, nós estamos falando aqui do que propôs Fernando Henrique Cardoso e Faleto, ou seja, o modelo de desenvolvimento que surge a partir do regime militar é um modelo dependente e associado que contrapunha a posição de Marini, porque para Marini ele não via possibilidade de desenvolvimento capitalista na América Latina e que tinha que buscar outra alternativa. Bom, aqui eu fiz um estudo semelhante ao que Maria Lúcia tinha feito. Eu peguei todos os estados, a planilha que Maria Lúcia utilizou, e fui ver, estado por estado, como é que foram os empréstimos externos. E a primeira coisa que nós constatamos é que grande parte dos empréstimos não tinha o nome dos emprestadores. Não tinha o nome dos emprestadores. E aqui nós vamos ver o quê? Divaldo Suragi, Programa Rodoviário, Complexo Químico de Alagoas, Indústria Química de Alagoas, e aqui tem uma coisa muito importante. Esse dinheiro emprestado no exterior, quando a taxa de juros estava elevadíssima, foi para financiar a antiga Salgema. Por quê? A Salgema era a expectativa de Geisel de fazer em cada estado uma nova etapa de industrialização. Então, a Salgema era uma empresa estatal, se contraiu empréstimo e depois ela foi privatizada. Hoje, a tragédia que nós temos em Maceió, com 3 bairros sendo destruídos, deriva exatamente do quê? Esse capital que veio de fora era capital inativo. O estado de Alagoas toma dinheiro emprestado, remunera aos rentistas e transforma ele em capital produtivo. E aí veio, a partir de 85, o refinanciamento da dívida, que já foi colocado por outros expositores, que é justamente o caráter financeiro da dívida. E aí surgem as dívidas sem contrapartida. Olha só, aqui só para ter uma ideia, como é que foi a inflação acumulada nos países selecionados de 61 a 2006. Veja o Brasil, 14 quatrilhões, eu nem vou conseguir pronunciar, mas aqui dá para ter uma ideia de que, terminando o regime militar, a inflação veio de forma avassaladora. E ela pega justamente os governos não militares. E, no entanto, isso aí levou ao processo de que a inflação virou o terror. E depois veio o Plano Real, que foi a diminuição disso. Então, olha só, lei de responsabilidade fiscal ou social. Porque antes de falar do PROES, nós temos que falar da lei de responsabilidade fiscal. Ela surge com a necessidade vinda do ajuste fiscal derivado da crise asiática, crise russa, e mesmo até da política de juros altos. Antes do PROES, nós tivemos o PROER, que foi o Programa de Reestruturação dos Bancos Privados. E eu diria, só aqui o governo gastou
105 bilhões. E o PROES, que foi para reestruturar os bancos estaduais, acabou servindo, na verdade, para impulsionar o PROE. Por quê? Os bancos privados, os bancos públicos foram totalmente estatizados ou liquidados e os bancos privados acabaram absorvendo. Então, com o discurso de transparência e de controle de gastos, se criou a Lei de Responsabilidade Fiscal. Olha só, a história toda do que nós estamos tratando começa exatamente o quê? 1997. O que nós tivemos em 97? Nós tivemos um acordo, nós tivemos a crise asiática, um acordo com o FMI e o impulsionamento do processo de privatização. Mas aqui em Alagoas, aqui em Alagoas não, em vários estados, nós tivemos vários episódios que mostravam uma exaustão fiscal. Aqui nós tínhamos, o estado de Alagoas estava 9 meses sem pagar os servidores públicos. Militares, civis, todos se mobilizaram, fizeram uma grande passeata, foram para a porta da Assembleia Legislativa e levou à queda do governo Suruagi. Em Minas Gerais morreu um policial, ou seja, em vários locais os policiais tiveram manifestações de servidores públicos. E aí o que encontraram? Encontraram uma suposta solução, que foi o quê? Transformar a dívida pública interna, que antes era externa, através da Lei 9496 de 97, que rolou por 30 anos o refinanciamento. Ou seja, esta dívida que antes era derivada daquela fonte, ela passa a ser dívida federal. Mas o que vai acontecer? O que vai acontecer é que vai ser exigido uma taxa de juro absurda, no caso de Alagoas, 7,5%, vai ser exigido as privatizações, vai ser exigido um PDV, aqui mandaram 23 mil funcionários embora, e essa dívida era para rolar, era para foi rolada por 30 anos. Mas aí o que está? O refinanciamento da dívida em 97, então, cria essa lei, 20 anos após, já começa a dizer que os estados estão numa situação de insolvência. E aí veio primeiro a Lei Complementar 148, que alterou os encargos financeiros, o início dos contratos da lei, PROES, adoção do IPCA, desconto da dívida estadual na ordem de tal. E o principal, vem a Lei Complementar 156 de 16. O que essa lei complementar vai fazer? Ela vai renegociar a dívida por mais 20 anos. Mas só que tem um detalhe importantíssimo. 11 estados tinham ganho liminares retirando o anatocismo, que é o juros sobre juros entre entes estatais. 11 estados tinham ganho a liminar de acordo com a súmula. Eita, esqueci o nome da súmula. Essa súmula do STF estabelecia. Qual? Súmula 121. 121. A súmula 121 estabelecia que era ilegal cobrar entre entes estatais juros sobre juros. Pois bem, os governadores todos, ao invés de impulsionar a luta para que essas liminares fosse efetivada, o que eles fizeram? Eles chamaram para uma renegociação. E essa renegociação vai levar ao quê? Vai levar para alguns estados 2 ou 3 anos sem pagar, vai levar a exigência das privatizações do que não tinha sido privatizado, e o principal, vai abrir caminho para um novo ciclo de endividamento. Então, a renegociação da 9496 é aonde, depois o Paulo tinha passado no grupo uma tabela que vai mostrar exatamente, mais à frente eu vou mostrar, vai mostrar como é que a dívida do PROES foi renegociada. Então, essa renegociação de dívidas com recurso do BNDES, alongamento de 10 anos, sendo 4 por carência. Então, olha só, em 2016 nós tivemos adesão ao PAF, que é o Programa de Ajuste Fiscal, renegociação da dívida da 8727 de 93, fim do prazo legal ou seja, o que nós tivemos aqui, na verdade, foi uma nova renegociação com as mesmas chantagens, aonde, aqui no caso de Alagoas, foi privatizado a empresa de energia por R$50 mil, e que depois tomaram emprestado
520 milhões. Bom, aqui são mais detalhes da rolagem da dívida, mas eu quero só colocar esses aspectos que foram analisados, que é o seguinte: por que a dívida cresceu tanto? Aqui nós pagamos 4 vezes. Nós tomamos emprestado 2,3 bilhões, pagamos 7,3 e devíamos 9. Agora nós passamos a dever 10 bilhões. Então, olha só, se usasse o IPCA, seria 236. O IGPDI, mais 6, seria 728. O IGPDI mais 7,5, que foi o caso de Alagoas, 920%. O IGPDI com mais 9, 1.000 e pouco. E a taxa Selic, 1.000. Então, aqui nós podemos ver que o índice utilizado, ele levou a uma verdadeira extorsão. E aí esse gráfico aqui vai mostrar claramente, olha só, dívida ocorrida com dívida que ocorreria se fosse a taxa de juros pelo IPCA e 6% ao ano. Aqui vocês vão ver exatamente como que se impulsionou a dívida. Mas, aqui no caso de Alagoas, nós vamos ver uma simulação exatamente, ou seja, os mecanismos criados para rolar a dívida foram mecanismos que transformaram as unidades federativas em verdadeiros submissos à política de extorsão feita pela União. E esse gráfico aqui, lá da Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul, vai mostrar como a dívida evoluiu no caso do Rio Grande do Sul. A partir de 94, com o Plano Real, a dívida do Rio Grande do Sul se elevou bruscamente. Por quê? Porque a taxa de juros foi se elevando cada vez mais. Bom, não basta falarmos apenas do PROES, porque nós temos outro problema muito mais tão grave quanto, que é justamente o seguinte: o modelo de desenvolvimento que foi aqui implantado e que continua é um modelo de desenvolvimento voltado para a exportação. Só que foi criada a Lei Candir. E a Lei Candir é aquela que desonera as exportações. Então, nesse caso, vamos só pegar aqui, de 96 a 2018, São Paulo perdeu 115 bilhões. Mato Grosso, o estado que eu nasci, 63 bilhões. Isso é quase 3 vezes o orçamento desse ano. Alagoas perdeu 5 bilhões e meio. E aqui, isso aqui mostra exatamente que não foi só a taxa de juros, mas também a política da Lei Candir, que levou para os estados uma perda de 637 bilhões. E como bem denuncia Maria Lúcia e todos os demais da Auditoria Cidadã, isto aqui, com a nova PEC que foi aprovada, ela desobriga a União de fazer o repasse. Então, a situação fiscal, que Paulo vai falar mais à frente, ela se agrava exatamente por quê? Porque o Estado não só liberava crédito subsidiado, não só negava as dívidas, ele também acabava não recebendo o imposto devido. E aqui tem uma coisa muito interessante, que é o nosso modelo de desenvolvimento. Você pega aqui, Centro-Oeste, e contribui com o PIB em 9,4%, Norte, 5,3%, Nordeste, 13%, Sudeste, 54%. Significa que o modelo agroexportador que nós temos, que também que é o grande responsável pela não arrecadação, ele também tem uma pouca contribuição para o produto interno bruto. Então, isso aqui é decisivo, e é aqui que está a zona de destruição ambiental, porque essa é a outra questão, é a dívida pública gerando a dívida ecológica. Bom, aqui mostra exatamente como que, além da Lei Candir, nós temos também as renúncias fiscais. Eu vou pegar aqui o caso da Bahia. A Bahia, em 2014, ela fez renúncia de 3 bilhões. Olha, isso aqui é quase 3 vezes o orçamento das 4 universidades baianas. São Paulo foi... Cadê? São Paulo foram 12 bilhões em 2014, para vocês terem uma ideia. Isso aqui é o orçamento das 3 paulistas, USP, Unesp, Unicamp. Então, mas aí é que está. Onde é que está todo o fato importante a ser revelado? É que quem são aqueles responsáveis pelos empréstimos feitos nos bancos estaduais? E esta é a grande tarefa dos núcleos. Nós temos saído daqui impulsionando o núcleo em cada estado, retomando todos aqueles, porque nós temos que fazer esta coisa que aqui em Alagoas foi feito aqui teve a CPI do Produban. O Produban é o Banco Estadual.
E aqui está bem claro, os principais responsáveis pela quebra do Produban são os usineiros. Está aqui a tabela extraída da CPI do Produban, que no final, na última página, dizia: esse relatório não será divulgado. Veja bem, eu estou tentando agora, através de uma deputada, que possamos ter acesso à CPI do Produban. Porque se nós fizermos essa auditoria em cada estado e analisarmos especialmente os bancos estaduais, nós vamos descobrir exatamente que os mesmos que foram responsáveis pelo endividamento público foram os mesmos que estão beneficiados e são os mesmos que estão no poder político, seja na Câmara Municipal, seja na Assembleia, seja eles são esses que estão votando as reformas. Ou seja, a auditoria tem um papel decisivo de pegar esses documentos e mostrar com toda a clareza que não são os servidores públicos os responsáveis. Aqui, no caso de Alagoas, está explicitado, mas isso aqui basta pegarmos, porque a questão toda é para que serviam os bancos estaduais. Olha só, para vocês terem uma ideia, o impacto do PROES sobre a dívida atual dos estados. No caso aqui, o saldo, deixa eu ver aqui, no Acre, hoje, aliás, em 2016, quando foi renegociado, 93% da dívida que foi renegociada, 321 milhões, era do Banacre. O estado de Alagoas, ainda agora, 35%, ou 2,3 bilhões, é derivado do Produban. Ou seja, o Banco do Estado o Banco do Amazonas ficou com 100% da dívida atual renegociada é do Banco da Amazônia, é o BEA. O Baneb representa 72%, ou seja, 3,3 bilhões da dívida da Bahia hoje é derivada do Baneb, que isso aí daria 3 vezes o orçamento das 3 universidades baianas que estão sendo atacadas de todas as formas. No Ceará, o BEC determina 100% ou 879 milhões da dívida. No Espírito Santo, 41%. Em Goiás, 9,5%. No Maranhão, onde eu morava, a participação do bem é de 70%. E esse caso aqui, eu vivenciei. Esse banco tomaram emprestado 302 milhões, venderam ele, se não me engano, por 98, e ainda hoje ele compromete o financiamento da Universidade Estadual do Maranhão. Ou seja, Mato Grosso, o estado em que eu nasci, o BEMAT responde por 22 ou 490 milhões. Eu peguei o valor acumulado, isso aqui é o que já foi pago, eu teria que ter feito outra tabela, o que já foi pago, 490 milhões, hoje, é o dobro do orçamento da Unemat. Em Minas Gerais, a participação do Benji ainda é 29%. O estado do Pará, Pará tem uma participação de 37%. Mas veja só aqui, o estado do Paraná, nesse momento, tem uma participação de 90%. Agora, vamos só lembrar o que é o Banco do Estado do Paraná? Lembra da CPI? Lembra do escândalo do Banco do Paraná, que foi um banco envolvido com lavagem de dinheiro, evasão de divisas, 8,8 bilhões. Eu nem tenho ideia de quanto daria para financiar as 8 universidades do Paraná. Do Paraná. O estado de Pernambuco tem a participação de 92%, 2,9 bilhões. Ou seja, o Bandep, aliás, hoje ainda deve tudo isso, o Estado deve tudo isso por causa do Bandep. O Estado de Rondônia é 81%, o saldo renegociado. Eu vou acelerar aqui porque eu estou preocupado eu não estou vendo meu tempo. Conclusões. O que podemos observar nesse processo foi o enriquecimento privado das burguesias regionais, que usaram o capital estatal vindo dos bancos estaduais, bem como de todas as políticas estatais de favorecimento da acumulação privada. É incentivo, é renúncia. E, do outro lado, o empobrecimento social de parte crescente da população.
porque, infelizmente, esses bancos não financiaram a agricultura familiar, esses bancos não financiaram a habitação popular, esses bancos não permitiram a um pobre ter acesso a qualquer dinheiro para fazer qualquer coisa. Do acelerado processo de privatização dos serviços públicos e das estatais com dinheiro do BNDES. Isso é muito grave, porque estão privatizando tudo que é estatal com o dinheiro do BNDES. Outra coisa, do aprofundamento das reformas da Previdência trabalhista e desconstitucionalização dos direitos sociais e constituição dos interesses dos rentistas. Aqui nós tivemos o quê? A independência do Banco Central, a remuneração de caixa do banco, ou seja, a compra de títulos, de títulos podres. Ou seja, o que nós vemos é exatamente isso. O processo de endividamento dos estados, que é parte da dívida da União, ele tem, enquanto nós temos as privatizações das estatais, nós temos a preparação do Estado para essa função. Os estados, mesmo ganhando liminares, esse que eu já falei, remuneração da sobra de caixa, permissão para a compra de títulos podres, liberação para que empresas ligadas aos bancos, porque quem está comprando as empresas estatais é Energisa, é Equatorial. E eu fui investigar, aliás, eu não, os urbanitários investigaram e descobriram que por trás dessas empresas são os banqueiros que estão comprando. Mas eles não compram com seu próprio dinheiro, eles compram com dinheiro do BNDES. Com isso, tivemos a conversão de dívida privada dos agentes privados, das oligarquias regionais, junto aos bancos estatais, em dívida pública, que tem comprometimento dos investimentos sociais, especialmente no momento de pandemia. Essa dívida pública, além de comprometer os investimentos sociais, acaba servindo de justificativa para a privatização e a contra-reforma administrativa. O mais grave é que os grupos oligárquicos que se beneficiaram do processo de endividamento e que jamais saíram do comando do poder político, seja no executivo ou legislativo, querem fazer a reforma administrativa das 3 esferas do poder para liquidar os servidores públicos no momento em que esses demonstraram, mais uma vez, serem decisivos. Uma pausazinha. No momento em que os servidores públicos mostraram, mais uma vez, que são decisivos no combate à pandemia mais terrível que nós tivemos, é o momento em que eles foram colocados pela grande mídia como responsáveis pela dívida pública, que encobriu justamente os verdadeiros culpados. Temos que fortalecer em cada núcleo da auditoria para fazer essas auditorias cidadãs de forma a revelar como as oligarquias regionais usaram os bancos e as empresas estatais para o enriquecimento privado, para revelarmos aos trabalhadores que os mesmos que estiveram por trás do processo de gestão do Estado durante o regime cívico-militar são os responsáveis por esse processo. Foram beneficiados e hoje, ainda dentro desse Congresso, pretendem liquidar todos os nossos direitos. E aí inaugurar o que eu estou chamando de Estado gestor da barbárie. Rapidamente, eu queria só mostrar isso aqui. São charge para facilitar, de certa forma, o que eu estou falando. Ou seja, de um lado nós temos a prioridade dos bancos, do outro lado nós temos tudo que é serviço público, o ministro disse que é o que nós mais gastamos. Essa charge, ela é reveladora exatamente do que está acontecendo. Nós temos 500 mil mortos, sendo que, segundo o professor lá de Pelotas, pegando a média da população e a média de mortes, nós temos 400 mil mortes a mais, em que o Ministério da Saúde parece mais como o Ministério da Morte. E olha, aqui está exatamente o que eu tinha falado, né? Morte em países com população similar do Brasil. Então, e para encerrar mesmo, eu só queria lembrar isso aqui. A Eletrobras está sendo privatizada, mas essa manchete aqui diz: vai ser criada a Eletrobras. O nosso desenvolvimento industrial está sendo retardado pela escassez de energia. Ou seja, estão entregando as empresas estratégicas. E se não fosse a Petrobras, se não fosse a Eletrobras, se não fosse as empresas estaduais de telefonia, se não fosse as empresas estatais, nós estaríamos ainda no século passado. Nós estaríamos ainda muito atrasado, porque foi o capital estatal, foram as empresas estatais que deram sustentação a todo esse processo. E aí, para encerrar, eu gostaria exatamente de dizer isso aqui. O SUS é nosso, ninguém tira da gente. Direito garantido. Ou seja, o SUS é a nossa grande arma. E ele está ameaçado.
Nós, quando vamos tomar aquela vacina, eu particularmente chorei de felicidade, mas eu também lembrei que hoje as OS e a privatização, o setor da saúde é onde mais está presente aquilo que eles querem generalizar com a reforma administrativa. Quando eu vi a enfermeira aplicando a vacina, eu lembrei que grande parte desses trabalhadores fazem parte de OS, têm remuneração bastante reduzida e trabalham com a jornada de trabalho gigantesca. Então, o SUS é o nosso grande patrimônio e nós temos que fazer de tudo para que ele e os demais serviços públicos permaneçam. E aqui, eu só queria lembrar que toda essa tragédia provocada por essas dívidas privadas convertidas em dívida pública, ela é parte do processo de verdadeiro extermínio. Em 2016, 154 países tiveram 62.337 homicídios. O Brasil, 62 mil. Ou seja, além da tragédia do Covid, de responsabilidade desse governo, nós temos um processo no qual o Estado ausente, o setor privado pagando e gerando cada vez menos emprego, empobrecendo a população, tem impulsionado a violência, e isso é uma situação de tragédia, de barbárie. Então, essa charge aqui é a última, que mostra exatamente o que significa as OS. Ou seja, você acaba com o concurso público e permite que cada deputado ou cada parlamentar tenha, na sua respectiva secretaria, a colocação daqueles que eles desejam. Ou seja, a reforma administrativa não é só ter justificativa para pagar a dívida pública que eles ajudaram a construir. É também para colocar dentro do Estado pessoas que nunca tiveram compromisso. Ou seja, nós estamos diante de um processo que, para fechar mesmo, todo esse processo de endividamento externo, essa charge mostra exatamente que é o quê? O endividamento, a destruição do meio ambiente foi parte necessária por eles para poder obtenção de dólar, e, na verdade, o que nós temos é a destruição ambiental. Então, eu encerro aqui colocando a importância do que nós estamos fazendo, a importância de resgatar todos esses documentos, a importância de criarmos formas de comunicação com a população, porque ela precisa saber que, se ela não está tendo as condições mínimas de sobrevivência, exatamente porque nós tivemos, durante o regime militar, um processo no qual a dívida externa foi uma tentativa de legitimar aqueles governantes que, na maioria, suas famílias continuam no poder e agora estão por trás do processo de privatização. Então, para encerrar, mais uma vez, parabéns aos 20 anos da Auditoria Cidadã e também a luta de todos nós, e o principal, temos que criar uma linguagem, temos que criar mecanismos para envolver os movimentos sociais, tal como foi feito no Equador, como sempre revela Maria Lúcia Fatorelli. Eu agradeço imensamente e, caso tenhamos perguntas, eu volto a falar. Mais uma vez, obrigado.